Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai responder questões para concurso público, né? Então, ahn, a gente vai responder algumas questões e vamos aprender, né? Vamos melhorar os nossos conhecimentos. Então, vamos responder questões aqui, ó. Ah, essa aqui eu não respondi. Segundo o artigo 132 da Lei 8.112, então, essa questão que eu vou. Esse caderno que eu tô respondendo é sobre legislação. Só que essa aqui é a legislação da UFMG? Não. É legislação, né? Responsabilidade do servidor da UFMG. Só que essas responsabilidades são baseadas nessa lei aqui, ó. Lei 8.112. É que fala do lei do servidor público. É artigo 132. Então eu não li esse artigo, eu não li essa lei, mas eu estou aprendendo, resolvendo questões. Porque eu tenho uma prova para fazer logo. Então, segundo o artigo 132, a demissão será aplicada nos seguintes casos, exceto, então, a aplicação da demissão, exceto revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, promoção e manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, inassiduidade habitual ou incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Ó, essa aqui eu acho que revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Ele se apropriou de um segredo. Nossa, essa parada aqui ficou meio. É. Promoção e manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. No recinto da repartição, apreço ou desapreço? Inassiduidade habitual. Essa inassiduidade habitual acho que é concebível. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, acho que também. Promoção e manifestação. Promoção e manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Vamos ver essa daqui. Acertei, ó. Promoção. Cara, que questão cabeluda é essa, hein? Artigo 132. Demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual. O que é inassiduidade habitual?
Inassiduidade habitual no contexto do serviço público refere-se à frequência de faltas injustificadas ao trabalho, totalizando 60 dias interpolados durante um período de 12 meses. É uma infração disciplinar grave que pode levar à demissão do servidor. Ah, legal. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, transgressões dos incisos. Caraca. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constatante. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Caraca. Haja papo, né? Caramba. É lei. São coisas que tem muitas interpretações, né? Muitas variações. Todas as afirmativas a seguir, segundo a Lei 8.112, estão corretas, exceto então, afirmações. Qual que é incorreta? Letra A. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Essa parece ser correta. Sempre que ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, não será necessária a instauração do processo disciplinar. Vamos pular essa, vamos pular para C. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham identificação e o endereço do denunciante sejam formulados por escrito, confirmada a autenticidade. Certo. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instaurada do processo disciplinar poderá determinar seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias sem prejuízo da remuneração. Ah, acho que essa aqui tá errada, né? Vamos ver a B de novo. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, penalidade de suspensão por mais de 30, cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
ou destituição de cargo em comissão, não será necessária a instauração de processo disciplinar. É difícil essa daqui, sempre como medida. É, sem prejuízo da remuneração. Vamos ver aqui. Caraca, então isso é possível? Que doideira. Deixa eu ver aqui. Essa alternativa encontra apoio na regra do artigo 147 da Lei 8.112. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Caraca, que doideira, né? Vamos ver. Trata de proposição ajustada ao teor do artigo 143. O artigo 143 diz: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa. Ah, não, não é essa não. Essa aqui que é errada. A presente afirmativa agride a norma do artigo 146, que impõe a instauração de processo administrativo disciplinar. Nas situações aqui descritas pela banca, confira-se. Artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição do cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Então, aqui está falando não será necessária a instauração de processo disciplinar. E, na verdade, será obrigado a instauração de processo disciplinar. Próxima questão. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, nomeação, recondução, reintegração. A investidura em cargo público ocorrerá com a recondução, reintegração, nomeação, a investidura. Vai ser posse, né? Posse do cargo. Com a posse do cargo. Readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando inválido. Parece que eu tô fazendo questões que eu já fiz. Mas por que não contabilizou aqui não? A reinvestidura no servidor estável. Não, investidura no servidor, hein? A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
Readaptação. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física. Ou mental, verificada em inspeção médica. Então ocorre uma readaptação. Readaptação, eu não tinha feito ela não. Segundo o artigo 25 da Lei 8.112, artigo 25 da Lei 8.112. Reversão é reversão. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, o retorno à atividade de servidor aposentado, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade. Reinvestidura. Reversão. 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 Retorno à atividade do servidor aposentado. Não parece que é essa. Retorno à atividade de servidor em disponibilidade. Reversão. Reinvestidura, o retorno. Retorno do servidor estável. O retorno à atividade do servidor aposentado. Não sabia. Reversão. Reversão. Retorno do candidato aposentado. Reversão. Que doideira, né? Segundo o artigo 47, artigo 47, o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá de quitar o débito no prazo de 30 dias, 60 dias. Para quitar débito. Essa eu chutei, né? Obviamente eu tô chutando porque eu não sei. Beleza. Segundo o artigo 84 da lei, poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou acompanhante que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo aos poderes executivo e legislativo, por 4 anos sem remuneração, por 4 anos podendo ser renovado, por prazo indeterminado sem remuneração, 4 anos com remuneração. Será que é essa daqui? Por prazo indeterminado sem remuneração. Por prazo sem remuneração. Beleza. Estamos aprendendo.
Segundo o artigo 145, da sindicância poderá resultar. Então vamos lá. Sindicância. Sindicância poderá resultar, resulta, exceto o quê? Suspensão de 60 dias, arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, instauração de processo disciplinar, acho que é suspensão de 60 dias. Ok. Artigo 145. Segundo a lei, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Correto. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contado da data de posse. Verdadeiro. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Peraí. Será que a letra está errada? O servidor estável só perderá o cargo em virtude. Acho que é essa aqui. Não. Deixa eu ver o que tá errado. É de 30 dias o prazo para o servidor. Por que não? Por que tá errado? Certo. Na realidade, o prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de 15 dias e não de 30 dias, tal como aduzido pela banca. Então, entendi. O prazo é de 15 dias. Aonde que tá? Beleza. Período. Aqui. Segundo a lei, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto letra A. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Acho que é correta é essa. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Acho que isso aqui é correto. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Acho que isso aqui é correto. Servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 30 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional.
Proibida em qualquer hipótese a acumulação. Esse é errado. Caraca, mano. Rolou essa pergunta aí. Rolou essa resposta. Dá que sonho, né? Brincadeira. Ahn, ahn, uhum. O regime jurídico único dos servidores públicos está previsto no artigo 39 da Constituição Federal. O não sei como ler isso. Ah, tá, jurídico. O regime jurídico dos servidores públicos federais é regulamentado pela Lei 8.112, que determina que determina a responsabilidade e direitos do servidor, inclusive de seguridade social. Nos termos dessa lei, é correto afirmar sobre a readaptação do servidor. Readaptação do servidor. Trata de investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para o trabalho os meios de redução profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho. Reeducação. Readaptação. Skill. Com relação às responsabilidades previstas na lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a opção correta. Responsabilidades previstas. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Não entendi. A responsabilidade penal será afastada no caso de absolvição administrativa que nega a existência do fato. A responsabilidade civil administrativa abrange os crimes e as contravenções imputadas aos servidores nessa qualidade. Não, peraí. Vamos ver a D. A responsabilidade penal resulta de atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho do cargo ou função pelos servidores. Ah, ah, então estou entre a B. A responsabilidade penal resulta dos atos omissivos.
Esse daqui. Não. Caramba, responsabilidade civil. Não entendi nada. Pera aí, vamos ver aqui. A questão trata das disposições da lei. Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Acerca da responsabilidade dos servidores, há diferentes modalidades de responsabilidade dos servidores. São elas a responsabilidade civil, penal e administrativa. Nesse sentido, determina o artigo 121 da lei, artigo 121, responsabilidade civil, penal e administrativa. Ok. A responsabilidade civil é uma responsabilidade de natureza patrimonial. Então, a responsabilidade civil tem natureza patrimonial. E dela resulta o dever do servidor de reparar ou indenizar danos que tenham causado. O artigo 122 da lei determina que a responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo doloso ou culposo que resulte em prejuízo erário ou a terceiros. Ponto. Vamos ver os outros aqui, ó. A responsabilidade penal é a responsabilidade pela prática de atos tipificados como crime ou contravenção na legislação penal praticados pelos servidores nessa qualidade, isto é, no exercício de suas atribuições enquanto agentes públicos. E se fala do artigo 123, 122, 123 e o artigo 124, responsabilidades pela prática de infrações administrativas. Faz referência à responsabilidade civil administrativa do servidor e determina que a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. É a mesma que a civil, né? Responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado. Vamos ver aqui na resposta. Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo doloso ou culposo. Muda isso aqui, ó, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Isso também muda, né? Que omissivo ou comissivo. Beleza. As esferas civil, administrativa e penal são relativamente independentes da decisão. A decisão em uma esfera não determina, em princípio, a decisão em outra. E as sanções referentes às diferentes formas de responsabilidade podem ser acumuladas. Essa independência é relativo dado que, de acordo com o artigo 126, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que nega a existência do fato de sua autoria. Assim, o servidor absolvido na esfera criminal por inexistência do fato ou da sua autoria não poderá ser condenado pelos mesmos fatos na esfera administrativa. Entendi. Tem algumas exceções, né? A lei prevê que quando o servidor a serviço
afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, como pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Em caráter eventual ou transitório, tendo por referência a lei supracitada e considerando a necessidade de um servidor se deslocar ao serviço e sem pernoite fora da sede, não constituindo exigência permanente do cargo. Pera aí, eu não entendi. Pera aí, a lei prevê que quando o servidor a serviço afastar-se da sede em caráter eventual, né, em alguma ocasião, ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, para jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, como pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Tendo por referência a lei supracitada e considerando a necessidade de um servidor se deslocar a serviços e sem pernoite fora da sede, não constituindo exigência permanente do cargo, pagamento de diária dividida é devida em vai ser pago a mais, é devida em integral. Poxa, esse eu não sei. Ah. Cara, esse eu não faço a mínima ideia. Ah, tendo referência à lei supracitada e considerando esse ao serviço e sem pernoite. Nem sei o que é pernoite. Sem pernoite. Fora da sede. Ah, cara. Eu não sei, eu vou chutar aqui 30%. Não, 50%. Agora eu vou ter que consultar aqui. Não entendi nada. A questão exige conhecimentos acerca das diárias pagas aos servidores públicos. As diárias são verbas indenizatórias, isto é, são verbas que visam a indenizar o servidor por gastos decorrentes do exercício de suas funções. Não se confundem, portanto, com verbas remuneratórias, que são as que visam remunerar o trabalho realizado pelo servidor. As diárias estão previstas no artigo 51, que determina que as diárias são verbas indenizatórias. O artigo 58 da lei, que determina que as passagens e diárias serão devidas nas situações em que o servidor se afastar da sede do serviço em caráter individual, visando a indenizar despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana. Em caráter individual, artigo 58 determina que as diárias não pagas por dia serão pagas pela metade quando o deslocamento não existe pernoite.
Eu vou pedir aqui. Poxa, me ajuda aqui. Vamos ver. Me explica. Explica. O artigo 58 trata do regime jurídico dos servidores públicos federais e estabelece que as passagens diárias são devidas de seu trabalho em caráter eventual ou transitório, com o objetivo de indenizar despesas. Deslocamento. O afastamento deve ser eventual ou transitório, ou seja, não pode ser uma exigência permanente do cargo. Ok. Finalidade. A finalidade do afastamento é permitir que o servidor realize tarefas do serviço em outro local. E as diárias e passagens visam indenizar as despesas extras que ele terá com alimentação, hospedagem e transporte. Hum, entendi. Entendi. Então é 50% do valor integral. São formas de provimento de cargo público previstas na lei, exceto reversão, retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando junta médico oficial declarar insubsistentes os motivos de aposentadoria ou no interesse da administração. Reintegração, reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, readaptação, responsabilidades compatíveis com a limitação, transferência, deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago âmbito do quadro geral de pessoas, mesmo poder com prévia de apreciação do órgão central do CIPEC. Isso aqui. Essa tá errada. Bom, eu vou ficar por aqui, né? E aí no próximo vídeo a gente continua estudando mais legislações que envolvem cargos públicos. Esse direito, estudando direito administrativo, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!